Fala galera, professor Ramon Gadelha. Muita gente acha que quando se fala eu sou do sangue B positivo, é como se fosse um tipo sanguíneo. Na verdade, B é do sistema ABO e ser positivo ou negativo é outro tipo sanguíneo, tá? É outro grupo sanguíneo. E aí, galera, nessa aula a gente vai aprender exatamente o que é que se trata esse positivo e o negativo, que é o que a gente chama de fator RH. O nome fator RH é porque foi descoberto pela primeira vez em testes laboratoriais com primatas do gênero Rhesus. Hoje, com a revisão taxonômica, esse primatazinho aqui ele foi colocado em um outro gênero chamado de macaca, o macaca mulata. O importante é você saber que esses animais, assim como a gente, possuem esse grupo sanguíneo para o fator RH. E aí a gente tem dois tipos de fatores RHs que a gente vai estudar agora, que é o RH positivo. Ramon, por que é positivo? Porque ele possui estruturas proteínas na membrana da hemácia que caracterizam a presença desse fator RH. Ou seja, ele possui um gene que vai se expressar e produzir essas estruturas que vão ser depositadas na membrana dessas hemácias. Quem não possui essas estruturas é chamado de RH negativo, beleza? Olhando aqui a tabela, galera, a gente precisa entender o seguinte, veja, a gente tem algumas características que são importantes. Algumas delas a gente já falou, como por exemplo, fenótipo. Se a pessoa expressa essa característica, no caso para o fator RH, ela é chamada de RH positivo. Se ela não expressa essa característica, se ela não vai ter essas proteínas aqui na membrana da hemácia, ela é RH negativo. Agora o que acontece? Quando a gente fala em antígeno, tá? Em antígeno, seria justamente essa substância, essa proteínazinha que fica lá presente na membrana. Então, se a pessoa possui um antígeno positivo, a gente vai observar essa estrutura aqui na membrana da hemácia. Se ela não possui, a hemácia ela fica lisinha, sem essa estrutura para o fator RH. Quanto aos anticorpos, é o seguinte, galera, pensa comigo, veja. Antígeno, anticorpo. O antígeno, ele funciona como se fosse um corpo estranho. Então, na presença de um antígeno novo, se eu não reconheço esse cara, ele para mim é um corpo estranho. E aí o que é que o nosso organismo vai fazer? Ele vai ligar o sistema de alerta, corpo estranho, corpo estranho. Então, se eu não conheço esse cara, eu vou começar a produzir anticorpos. Então, vem comigo nessa ideia, galera. Vê, presta atenção. Se eu sou do tipo positivo, é porque eu possuo o antígeno para o fator RH, beleza? Então, esse cara daqui, ele não é estranho para mim. Então, não faz sentido eu produzir um anticorpo contra ele, porque ele pertence a mim mesmo. Se eu produzisse algo para o fator RH, um anticorpo, o que ia acontecer? Ele estaria se autodestruindo. Então, nesse caso, o positivo ele não apresenta anticorpo, ele não vai produzir, ele não vai se sensibilizar para o fator RH. Já o RH negativo, galera, imagina, o cara não tem nada. Se de repente ele entrar em contato com o sangue que possui esse antígeno, que possui esse corpo estranho, o que é que vai acontecer? O negativo vai dizer, corpo estranho, eu não te conheço, sai daqui, eu não te quero. O que é que vai acontecer? Ele vai produzir anticorpos contra esse antígeno, no caso, contra o positivo. Esse anticorpo a gente chama ele de anti-RH, beleza? Então a pessoa passa a ser sensibilizada após entrar em contato com esse tipo de antígeno, beleza? Quanto à transfusão sanguínea, galera, isso vem caindo bastante nas provas. Na verdade, sempre caiu. E aí é importante a gente saber que quando a gente fala de doação sanguínea, é importante a pessoa saber a tipagem sanguínea para o sistema ABO, mas também para o fator RH. Porque não adianta você saber se, eu sou B, eu vou doar para B. Pode. Mas tem que saber também se vai ter compatibilidade para o fator RH. No caso, positivo e negativo. Como é que isso funciona, Ramon? Vê, olha para cá, galera. O negativo, ou melhor, vamos logo para o positivo. Seguir aqui a ordem. O positivo, ele pode, obviamente, doar para ele mesmo. Claro, porque eles são compatíveis. O negativo, da mesma forma, pode doar para ele mesmo. Só que o negativo, galera, como ele não tem antígeno, como ele não tem essa estrutura aqui, ele pode doar para o positivo. Por quê? Porque o positivo não vai reconhecer ele como um corpo estranho, uma vez que ele não tem nada que faça esse grupo sanguíneo se sensibilizar. Então, nesse caso, a doação vai ser sempre do negativo para o positivo, beleza?
Outro detalhe importante, galera, outro detalhe importante. O positivo, ele não pode doar para o negativo, porque o negativo pode reconhecer esse cara como um corpo estranho e após a sensibilização, ele começar a produzir esses anticorpos. E aí, quando a gente fala em doador universal e receptor universal, a gente tem que lembrar dos dois fatores sanguíneos. Vamos lá. No caso do sistema, vou botar aqui pequenininho aqui, ó. No caso do sistema ABO, eu tenho o fator O, eu tenho o A, o AB e eu tenho quem? O B. A gente sabe que o O, ele não tem antígeno nenhum. Ou seja, esse cara daqui, ele pode doar para o A, para o B, para o AB e para ele mesmo. O B pode doar para ele mesmo e também pode doar para o AB. O A para ele mesmo e para o AB. E o AB pode receber dele mesmo e de todos os outros tipos sanguíneos. Nesse caso, a gente chama o O de doador universal e o AB de receptor universal. Só que a gente tem que acrescentar aqui também o fator RH. Ou seja, para a gente falar de fato de doador universal, a gente tem que considerar esses dois fatores. Nesse caso aqui, para doar, para ser doador universal, além de ser O, ele também tem que ser o quê? Negativo. Porque o O negativo, aí sim, ele pode doar para todo mundo. Tanto para os que são negativos, quanto para os que são positivos. Então a gente tem aqui ó, o doador universal. Por outro lado, se a gente for considerar de fato essa universalidade, o AB, ele se torna de fato um receptor universal se ele for o quê? Um AB do tipo positivo, porque o positivo ele recebe dele mesmo e de todos os outros tipos sanguíneos, beleza? Então esse aqui é o esquema para a gente entender de fato essa questão de doação e recepção de tipos sanguíneos, receptor universal, beleza? Agora, como eu falei para vocês, tá aqui, ó. O positivo ele recebe dele mesmo e do negativo, e o negativo ele recebe apenas do negativo. Quanto aos genótipos, galera, aí a gente tem que falar dos genes, dos alelos. Nesse caso aqui, a gente tem duas variações alélicas. Ou o cara vai ser Rzão, ou seja, dominante, ou ele vai ser Rzinho. Nesse caso aqui, a gente tem aquela relação de dominância completa, onde o dominante ele vai dominar, obviamente, o recessivo. No caso do positivo, para ser positivo, você tem que ter dois, sempre na verdade, são dois alelos, né? Um que vem de papai e um que vem de mamãe. E aí o que acontece? Se a pessoa tiver pelo menos um Rzão, a pessoa é positiva. Então ela pode ser Rzão, homozigota dominante, ou ela pode ser heterozigota. Já para ser negativa, para você expressar essa característica, você tem que ser recessivo, uma vez que recessivo só se expressa em dose dupla. Beleza? Tranquilo, galera? Um fator importante também para a gente considerar, galera, é quanto à questão da sensibilização. Presta atenção, Vi. Imagina que essa pessoa aqui ela é positiva e essa daqui é negativa. O que é que acontece? A gente sabe, a gente viu que o negativo pode doar para o positivo sem problema nenhum. Mas o positivo não pode doar para o negativo. Se esse cara daqui, ele doar para esse, o que é que vai acontecer? Esse cara vai reconhecer esse como um corpo estranho e o sinal de alerta vai ser ligado. E aí ele vai começar, galera, ó, se liga. Ele vai começar a produzir aqui, ó, anticorpos. Beleza? Então, nesse momento, essa pessoa daqui ela está sensibilizada. Se eventualmente, em alguma situação, ela voltar a entrar em contato com sangue que seja positivo, ela vai dizer, opa, já te conheço. E aí o que acontece? Os anticorpos vão atacar e vão destruir, vão aglutinar as hemácias que chegaram no seu organismo. Então, quando a pessoa se torna sensibilizada, é quando ela está preparada para destruir ou combater aquele, no caso aqui, o tipo sanguíneo que é incompatível. E aí, galera, existem duas formas da pessoa se tornar sensibilizada. Ou vai acontecer a sensibilização por transfusão sanguínea, ou então durante o parto. E aí, galera, presta atenção especificamente nessa questão do parto. Que é o seguinte, quando a mãe ela é negativa, tá aqui, a mãe negativa, e ela tem um bebê que é positivo, o que é que vai acontecer? Presta atenção. Durante a gestação, o sangue da mãe, ele não entra em contato com o sangue do bebê. Não entra em contato direto. Por quê? Porque existe um espaço, existem lacunas que permitem a difusão de algumas substâncias, tá? Passam ali
nutrientes, oxigênio da mãe para o bebê, do bebê para a mãe vai passar excretas, gás carbônico, algumas outras substâncias também acabam passando como anticorpos. Ok, beleza. Não todos os grupos de anticorpos, alguns. Mas, por exemplo, ver o que vai acontecer nessa situação envolvendo o fator RH. Imagina que o bebê é positivo, a mãe é negativa. Ok, o que vai acontecer, galera? Durante o parto, durante a gestação não, porque não tem contato sanguíneo, mas durante o parto, o que acontece? O rompimento de vasos sanguíneos faz com que células do bebê entrem em contato com células da mãe. E aí a mãe vai fazer o quê? Opa, corpo estranho, ela começa a se sensibilizar. Então a mãe, nesse caso, olha só, a mãe que é negativa e teve um filho positivo, ela começa a entrar em contato com esse sangue do bebê durante o parto, e aí ela se torna o quê? Sensibilizada. Vou escrever aqui, ó. Sensibilizada. Vou abreviar, beleza? Quando a mãe se torna sensibilizada, significa que ela está cheia de quê? Cheia de anticorpos. Só que o bebê nasceu. Ok, nasceu. Então, nesse momento, o parto aconteceu, mas a mãe se tornou o quê? Sensibilizada. Se, eventualmente, ela tiver um segundo bebê, olha só, galera, um segundo bebê, e esse bebê, ele também for positivo, o que é que vai acontecer? Lembra que eu falei que não existe contato direto da mãe para o bebê em relação ao sangue, mas algumas substâncias podem passar. Por exemplo, esses anticorpos podem passar. E aí, esses anticorpos aqui, ó, galera, eles vão para cá e vão acabar atacando as hemácias desse feto. E aí, esse quadro, a gente chama isso de eritroblastose fetal. Então, de novo, a mãe negativa que teve um bebê positivo, ou então a mãe negativa que teve um contato sanguíneo por transfusão anteriormente, ela vai se tornar sensibilizada. E na próxima gestação, em que o bebê também for positivo, o que é que acontece? Esses anticorpos vão lá atacar e vão destruir ou aglutinar as hemácias do bebê. Aí a gente chama isso, galera, de eritroblastose, olha o nome, eritro de hemácia, blastose, blast vem de jovem, blastose fetal. Ou simplesmente doença hemolítica do recém-nascido. Doença hemolítica do recém-nascido. E aí o que é que acontece? Quer dizer que, Ramon, se a mãe for negativa e o pai, por exemplo, ele for positivo, porque a mãe negativa, geneticamente falando, a gente sabe, deixa eu apagar aqui, botar pequenininho aqui, ó, a gente sabe que ela é recessiva, Rzinho, Rzinho. O pai, para nascer um filho positivo, significa que ele tem que ter pelo menos um Rzão. Então esse Rzão não vem da mãe, tem que vir de quem? Do pai, concorda comigo? Então o que é que acontece? O pai, se a mãe for negativa e o pai for positivo, nesse caso aqui o pai tem que ser positivo. O que é que acontece? Quer dizer que ela não pode nunca ter um segundo filho? Pode. Por quê? Porque existe hoje injeção que você aplica na mãe logo após o parto, o médico vai lá, sabendo dessa informação, o médico vai lá, aplica uma injeção que vai o quê? Vai destruir rapidamente, são injeções contendo anticorpos que vão destruir as células do bebê. As células que partiram para a mãe, no caso as células positivas, que entraram em contato com a mãe. E aí, destruindo essas células, a mãe não vai o quê? Se sensibilizar. Então, nesse esqueminha aqui, ó, galera, fica claro. A mãe negativa, Rzinho, a criança positiva. Ela tem que ter pelo menos um Rzão. Ok, durante a gestação, nada demais aconteceu. Se a mãe já for sensibilizada, esse bebê já corre perigo. O que é que acontece? Vamos supor que a mãe não seja sensibilizada. Se durante o parto ela se sensibilizar, e vai acontecer, a não ser que ela tome uma injeção, o que acontece? As hemácias do bebê entram em contato com a mãe e essa mãe se torna sensibilizada, produzindo o quê? Anticorpos anti-RH. E aí, numa segunda gestação, galera, o que vai acontecer? Esses anticorpos vão atacar o próximo bebê, se o próximo bebê também for positivo, beleza? Aí a gente chama isso de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, beleza? Tranquilo? Galera, outro ponto importante, ainda falando sobre fator RH, eu vou falar para vocês aqui no quadro, vem comigo. Esse menino, ele é muito educado, que coisa maravilhosa, ele é de ouro. Galera, a gente usa assim esse termo, só que a gente também pode falar em dourado se uma pessoa ela tiver um tipo especial de sangue, de tipo sanguíneo.
que é relacionado ao fator RH. Você sabe que quando a gente fala em fator RH, a gente sempre menciona positivo ou negativo. Só que olha o detalhe, galera. O fator RH, na verdade, é um grupo extenso, um grupo sanguíneo extenso, que a gente vai ter 61 tipos diferentes, conhecidos hoje, de antígenos ou de proteínas, glicoproteínas, que estão presentes na hemácia. E um desses tipos, galera, é o que determina se a pessoa vai ser positivo ou negativo. Esse tipo que a gente vê, o que a gente costuma estudar, é o tipo RHD, que vai dizer se a pessoa é positiva ou se a pessoa é negativa. A gente sabe que a pessoa que é positiva, ela pode receber dela mesma, o negativo pode receber dele mesmo e o negativo ele pode doar para o positivo. A gente sabe esse fator sanguíneo, a gente estudou bem. Dos 61 tipos, um deles é o fator RHD, que a gente geralmente costuma só falar em fator RH. Só que, galera, quando a gente fala em sangue dourado ou RH nulo, né, nesse caso aqui o dourado não é no sentido denotativo. Olha só, Ramon também é cultura, linguagens de redação com Ramon Gadelha. Tô brincando, tá? Cada um no seu quadrado, galera. Mas quando a gente fala no sentido conotativo, o sangue dourado não está associado à cor do sangue, pelo amor de Deus, mas sim à raridade que esse sangue apresenta. Só para você ter ideia, galera, né, até ali no início de 2019, né, estimou-se aí que foi feita uma contagem de pessoas que foram descobertas com sangue dourado RH nulo. E fala-se aí algo em torno aí de 40, 43 pessoas no mundo que são de fato RH nulo. Ou seja, essa pessoa aqui, ela para os 61 tipos, ela não possui o antígeno, ela não possui a glicoproteína ou as glicoproteínas na membrana dessas hemácias. Por isso que ela é chamada de RH nulo ou sangue dourado pela raridade desse tipo sanguíneo. E aí, Ramon, é bom ou ruim ser sangue dourado? Depende do ponto de vista, tá? Depende do ponto de vista, porque é o seguinte, vamos pensar na transfusão. Na transfusão, o que acontece? Como o nulo ele não possui antígeno, ele não possui corpos estranhos, se ele doar para qualquer outro tipo, o que vai acontecer? Quem receber vai dizer, tranquilo, não tem nada aqui, não tem corpo estranho, então você é bem-vindo. Então o cara que é RH nulo, ele pode doar para quem é positivo, para o fator RHD, e ele pode doar para quem é negativo. Só que tem um detalhe, galera. O negativo, presta atenção, a gente viu aqui que o negativo doa para o positivo. Só que o negativo, ele não pode doar para o RH nulo. Por quê? Porque aqui é apenas um dos 61 tipos. Então o RH nulo, ele não pode receber de qualquer um. Ele só vai poder receber de quem é RH nulo. Então isso acaba se tornando um problema, porque devido à raridade, já tem tão pouca gente, se um dia essa pessoa precisar de uma transfusão, ela vai ter que procurar alguém que é RH nulo. Só que tem um detalhe, não basta apenas ser RH nulo, ela também precisa ter compatibilidade para o caso aí do sistema ABO. Então, por exemplo, se a pessoa é A, nula, ela é do sistema ABO, é do tipo A, e ela é RH nula, ela só vai poder receber de quem é O ou de quem é A e também tem que ser RH nulo. Ou seja, gera aí um problema ainda maior com relação à disponibilidade desse tipo sanguíneo. É por isso que pessoas que são RH nulo é aconselhado o quê? Ela tirar sangue, guardar, porque se um dia ela precisar, ela vai ter disponível, uma vez que acaba se tornando muito difícil encontrar isso na população. Não é do Brasil não, galera, é do mundo inteiro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de sangue dourado, só para você ter um pouco de dimensão da complexidade que é a tipagem sanguínea, beleza? Nesse caso, do fator RH. Agora só falta a gente responder um exercíciozinho para fixar ainda mais esse conteúdo que pode sim cair na sua prova. Vamos embora. Vamos para uma questão interessante, galera, que é uma questão que envolve vários conceitos que a gente trabalhou, tanto do sistema ABO quanto do fator RH. Presta atenção, leia aqui comigo com atenção. Uma mulher pertencente ao grupo sanguíneo A, RH negativa, cujo pai era doador universal para ambos os grupos sanguíneos, casa-se com um homem pertencente ao grupo AB, RH positivo, que teve eritroblastose fetal ao nascer. A probabilidade de um filho desse casal poder ser doador de sangue para a mãe é de... Galera,
esse é o tipo de questão que a gente tem uma série de informações que são importantes e a gente precisa esquematizar ela para não se perder com as informações. Então, veja, preste atenção. Primeira coisa importante. Uma mulher pertencente ao grupo A é RH negativo. Então, vamos colocando aqui. A gente sabe que ela é do tipo A, RH negativo. Então, ela é A negativa. E ele fala aqui, ó, cujo pai dela era doador universal. Aí a gente precisa lembrar que para o sistema ABO, o O ele doa para ele mesmo, ou ele pode doar para ele mesmo, mas ele também pode doar para todos os outros, para o A, para o B e para o AB. O A para ele mesmo, o B para ele mesmo e o AB para ele mesmo. Ou seja, para o sistema ABO, o O é o doador universal. Então, com certeza, o pai dela é O. Só que ele fala aqui na questão que ele é doador universal para ambos os grupos sanguíneos. Então, a gente também tem que lembrar que para o fator RH, o negativo pode doar para ele mesmo, o positivo pode doar para ele mesmo e o negativo é que doa para o positivo. Ou seja, para o fator RH, o doador universal seria o negativo. Então, ele é O, com certeza ele é O negativo. É a informação que ele traz para a gente. Casa-se com um homem pertencente ao grupo AB. Então, ele é do tipo AB. E aí, veja, olha a informação que ele diz, ó. É RH positivo, ele é RH positivo, então ele é AB positivo, e ele teve eritroblastose fetal. Galera, presta atenção. Se ele é AB positivo, a única situação em que pode acontecer eritroblastose é se a mãe for o quê? A mãe tem que ser negativa. Mãe negativa com filho positivo pode sim gerar eritroblastose fetal, desde que a mãe já tenha sido sensibilizada. A probabilidade de um filho desse casal poder ser doador de sangue para a mãe é de, galera, olha só, para o filho poder doar sangue para a mãe, quem é que pode doar para A? Ou ela sendo O, ou essa criança sendo A. Então ela vai ser ou O, ou do tipo A. Como ela é negativa, a negativa só pode receber de quem? Dele mesmo. Então, ou ela vai ser O ou A e tem que ser também negativa, beleza? Essas seriam as possibilidades. O que a gente precisa saber? Primeiro, encontrar os genótipos dos pais. O mais difícil a gente já fez, que é montar, esquematizar as informações que ele traz no texto para cá. Então vamos comigo, ver. O O, galera, a gente sabe que para ser O, ele tem que ser necessariamente duplamente recessivo, Izinho, Izinho, para o sistema BO. Para o fator RH, a gente precisa saber que RH negativo é recessivo também, então ele é Rzinho para esse fator. A mãe, por sua vez, ela é A. Para ser A, tem que ter pelo menos um alelo IA. Como? Aí ela poderia ser IA ou IAIzinho. Como o pai é Izinho, com certeza o pai tem que ter mandado um desses alelos. Então ela é heterozigota para o sistema BO. E ela é negativa. Para ser negativa, a gente já viu que tem que ser recessivo. Rzinho. Vamos para o pai agora. Para o pai, para ser AB, com certeza tem que ser IA e B. E para ser positivo, a pessoa tem que ter pelo menos um alelo dominante, Rzão. Enquanto que negativo é recessivo, positivo é dominante. Só que tem um detalhe, ele poderia ser homo ou heterozigoto. Como a mãe é negativa, a mãe é Rzinho. Então, com certeza, ela mandou o que para o filho? Um Rzinho para cá. Então, ele é heterozigoto. Tranquilo? E aí, o que a gente precisa agora? A gente precisa encontrar qual é a probabilidade dessa criança ser um desses dois sistemas, ou CO ou CA, e também ter sido, ou também ser, no caso, negativa para o fator RH. Aí veja, presta atenção. O que a gente vai fazer, galera? São dois genes diferentes. Presta atenção, sempre que você estiver trabalhando com dois ou mais genes, você calcula ou faz as análises separadamente e depois a gente junta essas probabilidades. Presta atenção, primeiro para o sistema BO. Qual é o cruzamento que me interessa? Esse com esse daqui. Então eu tenho IA Izinho com IA e B. Primeiro eu vou separar os gametas. Vou colocar aqui, ó, IA Izinho, IA e B. Ok, e agora, Ramon? E agora que a gente faz os cruzamentos? Fazendo os cruzamentos eu tenho IA, esse com esse dá IA e B, esse com esse, IA Izinho e esse com esse, IB Izinho. A pergunta é, qual é a probabilidade nesse cruzamento
da gente encontrar O ou A. Para ser O tem que ser Izinho, Izinho. Então aqui não aparece ninguém, 0. Para ser A, qual é a probabilidade? Ou assim, homozigoto ou heterozigoto. Então para ser A, então vou botar aqui, ó, probabilidade, nesse caso aqui, para ser A é de quanto? É de 50% ou 1/2, beleza? Para o fator RH, o que é que a gente tem que fazer? A gente agora vai fazer análise, obviamente, desses genes aqui. Então o cruzamento seria Rzinho, Rzinho com Rzão, Rzinho. Fazendo a separação aqui dos gametas. Vou botar esse para cá e esse eu vou colocar para cá. Esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Rzinho, Rzinho. E esse com esse, Rzinho, Rzinho. Ou seja, qual é a probabilidade de ser negativo? Galera, para ser negativo tem que ser o quê? Recessivo. 50%. Ou seja, probabilidade para ser RH negativo é igual a 50%, 1/2. Só que o que é que eu preciso? Eu preciso que o filho seja assim, no caso aqui, A, porque a gente já viu que O não existe essa probabilidade, para ser A e negativa. Para ser A é de 1/2, para ser negativa é de 1/2. Assim e assim, regra do I. O que é que a gente faz? Resposta final. Ou vou botar assim, ó, probabilidade nesse caso aqui para ser A negativa. Eu quero que ela seja A, 1/2 e negativa, 1/2. O que é que a gente faz? Multiplica. Resposta 1/4. Resposta aqui, no caso, seria a letra, tá aqui, letra A. 1 em 4 possibilidades. Então veja que questão interessante, porque a gente trouxe aí uma série de informações, desde transfusão, eritroblastose fetal, fator RH e sistema BO associado à probabilidade. Se você acerta essa questão, galera, eu tenho certeza que você consegue matar qualquer outra de sistemas sanguíneos. Sistema BO e fator RH. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto.